Vamos lá, nação corintiana, vocês pediram, né? Hoje vai ter uma reação aqui do vídeo do Mundial, tá bem legal. Vou deixar esse canal aqui, Fute Neutro, tá? Todos os créditos a ele. Vou deixar o link do canal dele também pra vocês se inscreverem aqui na descrição. Então se inscreve lá se vocês quiserem acompanhar o serviço dele, que é bem legal. E a gente vai ver aqui o final do Mundial aqui, que ele colocou até aqui, ó, puro cinema. Então vamos lá dar uma acompanhada aqui e fazer aqui a reação desse vídeo. O jogo era deles, até que algo inexplicável começou. Bola pra área! Chamou do outro lado. Bateu pro gol! Cara, essa defesa aqui do Cássio, velho, não foi à toa que ele foi eleito o melhor goleiro da competição, né? Essa defesa aqui, cara, né, é uma das defesas mais difíceis do mundo. Limpou, pé direito, bateu! O Dominic... Uma torcida que fez sacrifícios, que vendeu carro, moto, casa, fizeram empréstimos. Se fossem derrotados, perderiam literalmente tudo. Só que isso jamais passava em suas cabeças. Tem um documentário que se chama A Invasão, tá no HBO Max, fala tudo sobre a invasão do Corinthians lá em Oklahoma, bem legal, cara. Depois vocês assistem. Tá aí, ó, Fute Neutro, tá? Segue aqui, tá o link na descrição. Por várias, disseram que o Chelsea estava com um time fraco pro Mundial. Será que é verdade isso? Cara, olha esse time, velho. Hazard, Victor Moses, Juan Mata, Torres, Lampard, Davi Luiz, Ashley Cole. Meu Deus, os caras ainda tinham o Oscar no banco, as Piligueta, Peter Cech. Você é louco. De um lado estava o Cech, Davi Luiz, Mas aí tinha a seleção nossa, né? Lampard, Amires, Cole, Mata, jogadores que fizeram parte da conquista da Champions League. Enquanto o Corinthians de Emerson Sheik, Paulinho, Chicão, Cássio e companhia haviam erguido o troféu da inédita Libertadores do clube, após 100 anos de existência, superando o copeiro Boca Juniors em embates de tirar o fôlego. Esse gol não tem como, né? Romarinho! Não tem como a gente não lembrar desse gol, né, cara? Tanto na ida quanto na volta. O Timão tinha o Tite no comando, treinador que teve uma grande história de superação dentro do clube, de eliminado na pré-Libertadores a campeão da mesma. Já os Blues tinha nada menos que o Rafa Benítez, o espanhol que havia orquestrado um dos maiores feitos da história do futebol, o Milagre de Istambul, em 2005 com o Liverpool. Era fato que o Chelsea passava por uma grande reformulação no elenco. Só que essa reformulação terminou em um time com valor de mercado em mais de 454 milhões de euros, havendo um aumento de 21% em relação ao time que ganhou a Champions League. Como era de se esperar, nas semis do Mundial, os Blues enfrentou o Monterrey. Depois que os caras ganhou a Champions, os caras meteu mais 20% ainda de investimento no time, né? Milhões. E venceu por 3-1, enquanto o Corinthians enfrentou o Al Ahly, mas o Timão passou ganhando por 1-0, com gol de Guerreiro. Com os finalistas definidos, a partir de agora era guerra. Yokohama nunca esteve pronta para a invasão corintiana. Até que chegou o dia do jogo. 30 mil torcedores estavam presentes e fizeram com que os jogadores se sentissem no Pacaembu. Organizaram uma bela apresentação antes da partida, mas se vocês assistirem o documentário lá da invasão, tá? Os jogadores do Corinthians falam isso, que parecia o Pacaembu, tá? Afinal, lá em Oklahoma, por isso que o Corinthians se sentiu em casa. O verdadeiro show estava prestes a começar. O estádio iria receber os dois melhores times do mundo de 2012, e um deles seria o maior de todos. Os dois times entraram em campo e a ansiedade era imensa. A arbitragem era do turco Cüneyt Çakır, que havia se tornado árbitro FIFA em 2006. Em 2012 apitou um incrível confronto entre o próprio Chelsea e Barcelona e também integrou ao quadro da arbitragem da Euro naquele ano. E com isso, o juiz apitou o começo da partida. Um jogo que acumulava valores emocionais para os dois lados. Só de olhar pro Sheik, parecia que ele estava naqueles dias especiais. O Fábio Santos também parecia super confiante. Fábio Santos cabeludo ali, cara. Fábio Santos com cabelo. O Chelsea tinha em seu DNA a realizar lançamentos e o pequeno Juan Mata não conseguiu chegar nela a tempo. Foi um começo duro, o Chelsea estava em cima em todas. O Corinthians tentava fazer algo para diminuir o âmbito dos Blues e tentava esfriar o jogo no começo. Parece ter funcionado, o Timão começou a chegar com seu jeito único de tabelar. Mas o Ramires, que vivia uma boa fase, estava na cobertura. Mas o Corinthians também tinha um grande meio-campista, que recebeu mais uma bela bola.
Cara, ele fala do meio campista que até arrepia, né? O Zidanilo, cara, era demais. Assim, ver o Zidanilo jogar, cara, era puro cinema. Após mais uma grande jogada, mas foi bloqueado pelo azar. Esse confronto entre Davi Luiz e Sheik foi a primeira de diversas. Nesse momento, os jogadores do Chelsea perceberam que não seria fácil. Não só pelo nível do adversário, mas porque ali era como jogar fora de casa. A concentração do Corinthians era fora do normal. O Fábio fez a leitura precisa nesse lance. Porque se a bola passasse, o Moses ficaria cara a Cara, Fábio Santos, monstro demais, né, velho? Desde aquela época, ele podia ter demorado mais um ano pra se aposentar ainda. O Corinthians tava com ele na lateral esquerda esse ano ainda, falo mesmo. cara com Cássio. Ele também fez a leitura certa no contra-ataque, mas o passe não foi preciso. Logo em seguida, o Torres foi carregando e a bola sobrou pro Moses, que chutou em cima do Fábio Santos. Depois o Torres chutou, mas acabou ganhando o escanteio. Só que esse escanteio não seria um qualquer. O Chelsea fez a cobrança e o Keio, com seu 1,93 m, subiu mais do que todos e tocou de cabeça. A bola ficou limpa pro Chicão afastar, mas no reflexo, ele acabou tocando pra dentro da área. Ela sobrou de novo pro Keio. Nesse momento, o mundo parou. Tudo que passava na cabeça de todos era: Cássio está em suas mãos. Só Você vai pegar, Cássio? Cadê o molequinho? Pode nos salvar. E ele salvou. Você tá... O Cássio faz milagre! Cássio é o maior da história, tá? Eu sempre falo isso aqui no canal. O Cássio é o maior da história. Pra mim, né? Milagre daqueles que eternizam jogadores na história do futebol. Mesmo assim, os Blues continuou criando e acumulando um grande volume de jogo. O Timão parecia ter sentido o golpe. Esse lance foi um grande exemplo. O Corinthians precisava mais uma vez esfriar o jogo de alguma forma. E o Sheik era especialista nisso. Sofreu uma falta do Ramires que parecia onipresente no jogo. O juiz parou para acalmar os ânimos dos jogadores e disse ao Ramires que seria sua última advertência. Cara, falta um pouco isso, né? Um pouco de leitura de jogo nos dias de hoje, né? Entender o que o jogo pede e entregar, né? O jogo pedia para o jogador cair. O Sheik, muito malandro, fazia isso com uma maestria muito grande, cara. Isso acabou diminuindo suas chegadas. O Chelsea tinha uma grande arma no banco de reservas, Oscar, que para muitos era para ser o titular no time. Acabou perdendo sua vaga quando Rafa Benítez assumiu o comando técnico do clube. Até que o Danilo fez uma jogada ousada. Mesmo com o time sob pressão, deu uma linda caneta no Ivanovic. Ah, cara, que isso? O Zidanilo é demais, cara. Você me desculpa, o Zidanilo é demais. Do clube. Até que o Danilo fez uma jogada ousada. Mesmo com o time sob pressão, deu uma linda caneta no Ivanovic. Só que do outro lado, o Cole tentou fazer a mesma jogada, mas o Jorge Henrique provavelmente devia ter tomado uma caneta assim nos treinos e estava esperto com esse lance. A partida voltou a ficar equilibrada, graças aos jogadores experientes do time do povo. O Rafa Benítez estava perdendo a paciência e foi a loucura quando viu o Mata praticamente entregar a bola para o jogador mais perigoso do timão. Era a chance do Sheik, 2 contra 2. Com muita facilidade, o Davi apenas se colocou na frente e a bola acabou saindo pela linha de fundo. 2 contra 2. Eu sei que pro jogador tem muita moral o Sheik, não dá pra falar, mas se ele toca pro Guerreiro ali, cara, porque os dois vieram fazer cobertura dupla aqui, eu não sei por qual motivo, né? Você vai ver que os dois lateral do Chelsea vai puxar pra cá e vai meio que abrir pro Guerreiro. Mais perigoso do timão. Era só tocar, cara. Tudo bem, tava um pouco longe da área, mas ele leva mais ainda. Era a chance do Sheik. Era ali, o toque era aqui, é deixar ele. Até o Check tava deslocado já aqui no gol, você vê. 2 contra 2. Com muita facilidade, o Davi apenas se colocou na frente e a bola acabou saindo pela linha de fundo. Bom, essa o Sheik acabou perdendo pro Davi. Será que a próxima ele ganhou? O Jorge Henrique tentou uma finalização de fora da área, tentando surpreender o Check. Ramires fez um lançamento pro Fernando Torres. A bola viajou e acabou correndo demais. Quando tentou evitar a saída, acabou se enroscando no carpete. Pouco depois, o Sheik percebeu seu companheiro acenando. O Paulinho ajeitou, bateu, mas foi pra longe. Mesmo com essa oportunidade, agradeceu o Sheik e depois afastou uma bola pra longe. Chelsea voltou a ter as suas oportunidades e teve uma falta bem questionável. O Davi Luiz, que tinha uma certa capacidade de bater faltas de longe, decidiu arriscar. A cobrança foi péssima, batendo na barreira. Só que no contra... O Davi Luiz é corintiano, né? Por isso que ele errou esse gol aí. Ataque, com um rapidíssimo shaking, foi mais uma vez parado por ele. Em contrapartida, o Fábio Santos engolia o Moses. Não dava nenhuma chance, tanto em finalizações, tentativa de cruzamentos e dribles. Junto com o Paulo André, parecia um muro. Tanto é que o Rafa inverteu as pontas um tempo depois. Guerreiro deu uma linda caneta no Keio, mas logo em seguida, cavou um pênalti, que não foi assinalado pelo juiz. Ele achou que foi pênalti. E o Moses, mais uma vez, parava em uma parede chamada Fábio Santos. Parede
Fábio Santos monstro, hein, cara? E que caiu durante o cruzamento do Cole. A sorte era que o Fernando Torres estava impedido. Após arremesso lateral, Guerreiro subiu. Parecia que ia perder, mas deu um belo chapéu. E viu o Sheik entrando no facão. E como um camisa 10, fez um passe que furou a linha. Mas o Sheik não pegou bem na bola. Era uma grande oportunidade. Cara, como era gostoso ver esse time jogar, né? Ver o Corinthians jogando desse jeito, cara. Meu Deus do céu, triangulação, camisa 9 fazendo... É falso 9 aqui, né? Fazendo meia. O Sheik, cara, o negócio até arrepia. Se você não tiver arrepiado aí, cara, pelo amor de Deus, olha e como isso. um camisa 10, fez um passe que furou a linha. Mas o Sheik não pegou bem na bola. Era uma grande oportunidade e o Tite sabia muito bem disso. No lance seguinte, o Lampard dominou com categoria e lançou o estilo futevôlei. Era a hora do Moses ganhar pelo menos uma do Fábio Santos, mas não conseguiu finalizar o gol. Pelo menos conseguiu um arremesso lateral. Em um lance muito semelhante, Hazard fez um lançamento nas costas do Fábio. Moses ficou cara a cara com Cássio, mas o Paulo André estava na cobertura para evitar a finalização. Isso que dá um time entrosado, né? O Fábio Santos estava fazendo uma exímia partida, né? Tava fazendo uma partida impecável, só que aqui ele perdeu o tempo de bola, né, cara? E aí quando você tem um zagueiro entrosado, o cara faz a cobertura, né? O cara já entendeu, ele viu que o lance não tava, ele abandona a posição dele aqui, porque ele viu que o Fábio Santos ficou rendido e ele vai e ataca a bola. Ficou cara a cara com Cássio, mas o Paulo André estava na é o óbvio, Murilo, isso daí é o óbvio. Cara, não é o que não acontece hoje, porque o Corinthians toma gol pra cobertura para evitar a finalização. Moses não acreditou na chance clara que tinha. O Corinthians tentava equilibrar as coisas novamente, e o Guerreiro, dentro da área, saiu de 2 jogadores. Chutou, mas o Keio bloqueou a bola, que sobrou, e ele deu um grande passe pro Sheik. Era uma bola difícil, vinha quicando e estava quase sem ângulo. Ele não conseguiu marcar. Apesar disso, estava fazendo a partida sublime. Esse foi o primeiro lance do Hazard na direita, mas o Fábio Santos não estava nem aí para ele. Lampard mais uma vez deu um passe longo, mas ele quis chutar com a perna direita e o Cássio encaixou facilmente. E agora... Cara, o que jogava o Fernando Torres em 2011, 12, tá? Você é louco. Eu comia a bola ele, mano. O Fábio Santos estava livre para finalizar pro gol. Ele só não sabia que geraria um grande contra-ataque. E quando a bola chegou no Moses, ele parou, pensou, ajeitou. Aqui tá na mesma prateleira do Diego Souza contra o Vasco lá nas quartas da Libertadores, tá? E colocou a bola onde queria. Mas ele não contava com um goleiro de quase 2 metros chegando inteiro na bola. O Chelsea parecia melhor no jogo e o Guerreiro decidiu esfriar os ânimos. Pediu atendimento no tornozelo direito e também no seu joelho, que já não estava sem... Cara, tudo bem que ele sentiu o joelho, mas é isso que eu falo pra você. Os caras tava dando mó abafa, velho. É jogo da vida, cara. É um jogo que pedia muita atenção. Ele falou, o quê, mano? A gente tá jogando de igual pra igual, os caras cresceu, vou colocar a mão no joelho, vou cair, vou segurar a bola na mão. Ele segura a bola na mão aqui, cara, é muito engraçado. Deu atendimento no tornozelo direito e também no seu joelho, que já não estava 100% desde o início do torneio. Só que mesmo assim os Blues ainda era extremamente perigoso e finalizou com Lampard. O Corinthians chegava firme, todas as jogadas eram como se fossem as últimas de suas vidas. Cara, e foi o momento em que o juiz apitou o final do primeiro. É isso que a gente assistindo um vídeo desse, a gente vê a diferença, né, de elenco. É a final do Mundial, tá? Mas Corinthians só pede isso, cara. Disputa todas as bolas como se fosse a última. O saldo ainda era positivo. Conseguiu durante o jogo fazer pequenas mudanças de posicionamento dos jogadores e conseguiu equilibrar o jogo. E assim começou o segundo tempo, que ficaria para a história. O Sheik fez exatamente o que o Tite havia lhe pedido, um carrinho do jeito que a torcida gosta. Mas não esperava que faria o mesmo com ele, que deitou e rolou em campo. Nos 2 sentidos, claro. Chelsea começou chegando firme em todas e o Rafa Benítez apoiava. E não demorou muito para o Chelsea chegar com perigo. Mas o Corinthians estava bem ajustado e conseguiu bloquear mais um chute. O Timão buscava explorar aquela grande característica de... Pessoal, desculpa eu estar voltando toda hora aqui. Olha essa linha de zaga aqui cobrindo, tá? Olha aqui, eu vou voltar mais um pouquinho. Desculpa estar voltando, é porque é a comparação com o time de hoje fazendo a reação aqui também, né? Mas o Corinthians estava bem ajustado. Ele vai tocar a bola aqui, mano. Olha a linha de zagueiro do Corinthians avançando, todo mundo junto aqui pra fechar o espaço, ó. Conseguiu bloquear mais um chute. O Timão buscava explorar aquela grande característica de tabelar rapidamente, mas não conseguia furar o bloqueio. Logo em seguida, o Hazard recebeu uma bola açucarada. Era a chance de abrir o placar. E o Cássio, mais uma vez, salvou o Timão. O Mata tinha uma grande liberdade. Encontrou o Fernando Torres, mas estava impedido. Foi uma sequência de lances de perigo. Será que realmente o Tite acertou em suas mudanças? A torcida estava lá, acreditando, profetizando até, com um vigor incansável de Sheik, que voltou para marcar, e uma belíssima tabela entre Guerreiro e Fábio Santos foi o suficiente para incendiar a torcida mais uma vez.
O Guerreiro foi acionado, dominou no peito e já estava de olho no Paulinho. Poderia abrir o placar agora, mas dessa vez foi quase. Rafa Benítez já começava a ficar tenso, percebendo que o Corinthians podia responder os ataques na mesma proporção. Chicão encontrou Paulinho, que deu um passe de letra. Jorge Henrique devolveu de cabeça. Paulinho ficou livre para finalizar, mas preferiu o Danilo. Ele cortou para dentro e finalizou. A zaga bloqueou, mas a bola sobrou e ela tinha que escolher para quem ia ficar. A torcida que fez todos os sacrifícios possíveis, que viu seu time fazer milagres no primeiro tempo, viveria mais uma grande emoção. E a bola acabou escolhendo. Só poderia ser você, Paulo Guerreiro. Se você não tiver emocionado aí, você tá podre por dentro, cara. Você entrega. Se você não tiver arrepiado e chorando, você tá podre. Não sei, Luciano, se vai dar Corinthians, mas a emoção que eu tô sentindo aqui, eu nunca senti na minha vida. Ah, cara, emociona demais, né? Ele vai fazer mais falar do final do jogo aqui. Cara, emociona demais ver um time como esse jogar a final do Mundial, né? O vídeo de hoje foi um pouco diferente aqui, cara, e remete, né, onde o Corinthians deveria estar hoje, né? A gente faz essa pergunta. Por que não deu continuidade, né? Os jogadores que tinham, cadê toda essa raça? Cadê toda essa disputa, né? De dividida como se fosse a última da vida, né, dos caras. Foi por isso que os caras ganharam tudo em 2012. E de lá pra cá, né? Então, cara, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço demais a presença. Foi um formato um pouco diferente, por conta que hoje não tem muitas notícias aí do Corinthians. Novamente, vou ressaltar aqui, Fute Neutro. Vou deixar o link do canal aqui dele, tá? Ele faz vários vídeos aqui nessa pegada, então eu recomendo muito que você siga, tá? Sobre esporte, ó, tem um do Dr. Sócrates aqui, bem legal, tá bom? Tem, cara, vários vídeos aqui que você pode maratonar o canal dele aqui, que tá bem legal. Então, um abraço aí pro Jonathan do Fute Neutro aí, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, agradeço demais a presença de vocês. Comenta aí o que você achou, quer mais vídeos nesse formato? Se você quiser, comenta aí, vamos conversar a respeito, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!